Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, 26 de março de 2022. Nós estamos no ar novamente com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI AM 1320, a Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar, pelo conceito da paradireitologia, no verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, que o paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas, teáticas, do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensenizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega-fraternidade, porque o paradireito é para todos. Estamos aqui hoje apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Renato Sampaio, e a minha companheira de rádio, professora Madalena Esteves. Temos a honra hoje de receber no programa a professora Dulce Dal. A professora Dulce é graduada em arquitetura e urbanismo, é especialista em educação e administração, voluntária da Conscienciologia desde 1996, docente de Conscienciologia desde 1998, EPICOM desde 2014 e autora dos livros Vontade, Consciência Inteira e Autoconsciência e Multidimensionalidade, e coautora dos livros Manual da Leitura Lúcida, Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia, e também autora de dezenas de verbetes e artigos conscienciológicos. A professora Dulce também participou da equipe pioneira de fundação da Unicim, da Unescom e da Enciclosapiens, e desde 2011 atua na equipe de revisão da Enciclopédia da Conscienciologia. E, ultimamente, desde 27 de junho de 2021, do ano passado, integra o colegiado da Conscienciologia. No programa de hoje, nós vamos abordar o tema Paradiplomacia e Epicentrismo Consciencial. Professora Dulce, seja muito bem-vinda, e agora passo a palavra para a professora Madalena. Madalena, é com você. Agradeço, Renato. Bom dia aos ouvintes do Conteúdo do Paradireito. Estou muito feliz em estar de volta ao programa depois de mais de um ano afastada, e é uma honra estar aqui para entrevistar a professora Dulce Dal. Professora Dulce, gostaria de dar um bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia a todos, eu agradeço muito também o convite à equipe da Juriscons, é um prazer enorme, né, estar aqui nesse programa, Conteúdos do Paradireito, e claro, falar sobre esse assunto que eu penso ser tão importante e relevante para a nossa evolução em geral, né, para todos nós. Então, muito obrigada, viu, pelo convite. Agradecemos a sua disponibilidade, e o assunto, então, hoje é paradiplomacia e epicentrismo. Então, vou começar pedindo para que a professora explique esses conceitos, o que é a paradiplomacia, o que é o epicentrismo consciencial. Pois não. Bom, a gente pode pensar, né, Madalena, que a paradiplomacia não é um neologismo específico da Conscienciologia. Existe essa palavra, essa expressão, utilizada nas sociedades em geral, e se refere, então, àquela diplomacia que não é a diplomacia governamental, né? Ela é extra. Então, por exemplo, ela pode se referir à diplomacia feita por uma empresa, por entidades que atuem de alguma maneira nas relações internacionais, mas que não façam parte de um governo, né, especificamente. E aí a gente pode pensar no conceito de paradiplomacia, considerando essa correlação com a diplomacia. É claro que aqui o nosso mega foco é a paradiplomacia, né? Eu, de modo algum, sou especialista no tema da diplomacia, sou uma leitora e muito interessada, mas, enfim, a nossa questão aqui é mais a paradiplomacia conceituada pelo paradigma consciencial, que é isso que a gente vai tentar esclarecer aqui ao longo da nossa conversa.
Então, por exemplo, a gente sabe, né, para ajudar aí na compreensão desse conceito, né, a gente sabe que a diplomacia, ela tem várias acepções, mas, assim, do modo geral, ela é um emprego de meios pacíficos, né, visando interesses em geral de uma nação, de um estado, de um grupo social, estabelecendo ali, então, um tipo de inter-relação, né, inter-relações em geral, entre governos de estados, né, e os atores sociais que permeiam essas relações. A gente tem também uma outra acepção que eu penso que ajuda mais a compreender e a tratar do tema sob a ótica da Conscienciologia, que no nosso caso aqui de consciências aqui ressomadas, já vivendo o nosso dia a dia, que é aquela questão da habilidade de negociar ou tratar outras pessoas, né? O tato, o jeito, a qualidade de quem possui aí maneiras polidas, delicadas no trato com os outros, né? De respeito, enfim, de educação mesmo, de uma cultura mais ampla. Então, isso tudo a gente sabe que faz parte da formação de um profissional da área, mas que isso também pode ser trabalhado e deve ser trabalhado por todos nós, não é? No sentido de melhoria das nossas relações e das nossas convivências em geral, né? Bom, o conceito de paradiplomacia, então, na Conscienciologia, ele foi trazido pelo professor Valdo Vieira no tratado Homo Sapiens Reurbanizados, né? Ele publicou esse livro em 2003, mas ali ele não define especificamente. Ele faz uma referência da paradiplomacia em relação aos amparadores extrafísicos, assim como ele correlaciona outras especialidades, né? Para direito, para política, enfim. Quem definiu pela primeira vez, que me conste, né? Pelo menos do que eu acessei de pesquisa, foi o professor Jaime Pereira, no encontro, na época foi uma palestra sobre o Estado Mundial para a Política para Direito e para a Diplomacia, no ciclo de Paradireitos, em 2005. Ciclo de Paradireito, em 2005, da Unicim. Então, o professor Jaime Pereira, ele definiu da seguinte maneira: a paradiplomacia é a paraconstrução pensênica, ou seja, é algo que é construído de uma maneira intraconsciencial, né? A pessoa define, ela tem aquilo, ela pode ter aquela ideia íncita, né? Nos pensamentos, nas energias, nas emoções, nos sentimentos, e ela é interdimensional, ela não se refere a apenas esta dimensão intrafísica, ela transpassa as dimensões, né? Então, a gente já começa aí a diferenciar de uma maneira muito clara da diplomacia convencional, que para a paradiplomacia, essa relação interdimensional é muito séria, porque a gente sabe que as companhias extrafísicas, elas permeiam as nossas relações, né? Então, considerar essa presença extrafísica, de consciências extrafísicas no nosso dia a dia, isso é muito importante. A questão também de ser assistencial, ou seja, a paradiplomacia, ela contém isso como um valor muito grande. É íncito a paradiplomacia a questão da assistência. E ela é viabilizadora das inter-relações cósmicas, né? Ou seja, entre pessoas de vários planetas, de várias para-etnias, né? E, fundamentalmente, né, a paradiplomacia é promotora da harmonização intraconsciencial cosmoética. Daí você veja a importância da cosmoética, né, na questão dessa harmonização definida por ele. E há também aquela paradiplomacia, a gente pode, claro, dentro dessa definição, a gente pode também pensar em expandir esse conceito assim, de uma maneira prática, né? Por exemplo, pensando na paradiplomacia intergaláctica, né? Como propôs o professor Valdo Vieira, que aí a gente pode pensar nessa questão de um jogo de cintura que provavelmente ocorre nas relações entre civilizações dos diversos planetas, né? E o quanto isso é importante, né? O entendimento das diferenças culturais,
o entendimento de todas as diferenças, até, né, podem ser biológicas, enfim, inúmeras, imensas, que a gente não consegue nem imaginar exatamente, né? E aí, por essa comparação, a gente já pode pensar, né, no quanto que nós estamos distantes de uma vivência prática da paradiplomacia, né? Muitas vezes há uma dificuldade de um diálogo com pessoas muito próximas, né? Com pessoas que nos cercam no dia a dia, né? Ou amigos, colegas, os próprios familiares, né? Os vizinhos, né? E, obviamente, claro, sem falar da atual barbárie mundial, né? Mas da realidade mundial em geral, né? E a gente sabe, no entanto, que é enorme o esforço de muitos diplomatas, né? Muitos profissionais dessa área que buscam, então, um diálogo pacífico entre nações, países, povos, pessoas, empresas também, né? Enfim, tudo isso é muito trabalhado por muitas pessoas, né? Em busca da paz mundial. E aí, a senhora poderia explicar agora qual a sua relação com essa especialidade, considerando aí todo o seu epicentrismo na conscienciologia, de ter trabalhado na fundação de muitas instituições, como que a paradiplomacia foi fundamental nesse processo pioneiro de instituir essas novas associações? Ah, sim, pois não. É importante explicar também, né, isso, o conceito de epicentrismo, que é o que está nomeando aí a nossa conversa, não é isso? Então, o epicentrismo consciencial é um neologismo proposto pelo professor Valdo Vieira na Conscienciologia, e esse epicentrismo a gente pode usar como sinônimo a liderança, não é? Mas num sentido assim mais comum, né? Para ajudar a compreensão. Então, é uma liderança na qual a pessoa tem aquela condição ali de um fulcro, um epicentro mesmo, de energia e de assistência também interdimensional. Então, esse epicentro consciencial, ele é um líder parapsíquico assistencial. Essa é a proposta, essa é a ideia de quem tem aí a atribuição do epicentrismo consciencial. Essa pessoa que a gente costuma denominar de epicom lúcido, né? Então, ele é um eixo fulcral de lucidez, ele é uma mini peça importante, né, nesse grande mecanismo cósmico de assistência, né? E isso funciona, claro, quanto mais a pessoa tem um nível avançado de autoconsciencialidade, mais ela vai exercer de uma maneira desejada, né, essa questão do epicentrismo lúcido, né? Então, eu acho que deu para clarear, não é isso, Madalena? A gente pode pensar, então, num líder lúcido, né? Esse seria uma sinonímia aí do epicentro, do epicentrismo consciencial. E essa lucidez, então, é fundamental para a gente começar movimentos novos, né? Principalmente focados na assistência mais ampla, interassistência, auto e heteroassistência. Exato, a gente precisa buscar, né, cada vez mais ampliar o nosso nível de lucidez. No caso, a gente fala de uma lucidez multidimensional, a mais ampla possível, né? Quanto mais lucidez você tiver em relação a tudo que cerca, e claro, começar por nós mesmos, né? Por isso que no conceito de epicentrismo consciencial, eu penso assim que há essa ideia da autoconsciencialidade envolvida, sabe? No conceito do epicom lúcido, né? Exige essa questão de ser por meio da autoconsciencialidade avançada que o epicom lúcido se expressa melhor. E a autoconsciencialidade nada mais é do que um mix de conhecimento com lucidez. Então, isso tudo vai ajudar demais nessa compreensão e nessa vivência, né? Que é o que a gente precisa buscar, na minha opinião. E aí, na sua experiência, como foi essa inter-relação e essa autopesquisa sobre paradiplomacia? Pois não, obrigada aí pela pergunta. É o seguinte, eu tive uma oportunidade, eu considero que foi um privilégio enorme, quando eu comecei a voluntariar na equipe pioneira de fundação da Unicim, né? Eu fui incumbida pelo professor João Aurélio, na época, isso foi início de 2005.
E então a Unicim estava sendo fundada, né? Eu já vim morar na Cognópolis, Foz, encomendada, entre aspas, para trabalhar e voluntariar na Unicim. Mas, enfim, o professor João Aurélio me convidou para epicentrar e estudar, não é? Porque a gente tinha isso no estatuto, né? De estudar outras ciências, mas inclusive a paradiplomacia. Então, foi quando eu comecei, eu recebi essa tarefa, fiquei impactada, um pouco assustada na época e surpresa também, porque afinal de contas eu não tinha conhecimento nenhum na época, né? Então, a partir daí eu comecei a estudar, pesquisar, me esforcei para compreender melhor a relação da paradiplomacia com o paradireito, enfim. Claro, como a gente sabe, né, a gente está aqui no ambiente no OpenCN da paradireitologia, não é isso, Renato e Madalena? Então, eu me considero totalmente uma micro aprendiz do para-direito, né? Mas, enfim, as coisas não acontecem por acaso, né? Aliás, isso é uma para-lei, não é isso? E a questão da lei de causa e efeito, das afinidades, não é? Então, por algum motivo, holobiográfico, holocármico, isso ocorreu, né? E o fato é que eu comecei, então, a estudar, eu escrevi artigos, eu até cheguei a promover um curso para ajudar na formação do que seria um, um paradiplomata, né, atuando aqui no ambiente da Conscienciologia, e, claro, sempre embasado nas vivências teáticas grupais nossas naquela instituição, foram 4 anos, né, entre 2005 e 2008. Então, isso me deu vamos dizer assim, uma bagagem, né, muito interessante, muito importante. E aí, conectando com o epicentrismo, né, eu tenho essa questão, assim, da liderança, do epicentrismo, né, em toda a minha vida profissional, eu sempre fui conduzida de uma maneira espontânea, né, não é que eu tenha galgado, quero ser chefe ou coordenadora de tal área, não, as coisas foram naturalmente me encaminhando para essas funções, né, de liderança, de algum tipo de liderança. E também eu tive várias experiências em vários tipos de liderança, né? E com isso a gente tem mais oportunidade, né, de acertos e erros. E então, depois de mais de 2 décadas, né, de voluntariado na Conscienciologia, eu acho que já deu para ter alguma experiência, assim, algum tipo de vivência que possa contribuir, né, Madalena? Porque o assunto é muito vasto, é muito amplo, e eu não tenho nenhuma pretensão de ter algum nível de esgotamento de algum item desse tema, né? É muito aí, a gente está muito tateando ainda, né? E tentando compreender. E vivenciar, claro. E aí tem a ver com a nossa pensata. A gente traz aqui do Léxico de Ortopensatas, volume 2, página 979, o tema da liderologia. O epicentrismo consciencial polariza a situação multidimensional. O EPICOM, o epicentro, começa a ser foco de energia e de assistência em qualquer lugar no qual se manifesta. É a liderança parapsíquica e assistencial. É exatamente isso que você está falando. Uma vez que a gente começa a assumir essa liderança, não tem como voltar atrás, né, Dulce? Fica bem difícil se esconder, né? A gente precisa assumir e se posicionar nesse sentido. Exato. Eu penso que o autoposicionamento é a palavra-chave, viu? A partir desse posicionamento pessoal do intermissivista, quer dizer, de qualquer pessoa em qualquer área da vida, né? Se ela tem um foco na ética, ou como a gente chama na cosmoética, né? Na questão assistencial, de uma intenção produtiva, né? Positiva, e ela coloca isso de uma maneira clara, a equipe extrafísica de amparadores, ela entra ostensivamente ajudando aquela pessoa, dando força e consolidando ali aquele trabalho assistencial, né? Então, veja que a paradiplomacia permeando isso tudo, né? Por exemplo, da equipe extrafísica, da consciência extrafísica ajudando a pessoa, tem toda uma questão paradiplomática nesse processo aí, obviamente, embasada aí nas leis do paradireito, né? É importante a pessoa trabalhar também esse senso de filiação e parafiliação, focando no amparo, né? Porque acontece a sério, porque a gente está num trabalho assistencial, mas o amparo está ali também para a gente dar conta do recado. Professor Renato?
Então, vamos dar uma pausa agora para os nossos comerciais, né? Então, agradecemos aí essa abertura, esse início, né, de debate bem rico. Então, agora você está nos ouvindo, né, os ouvintes aí, acompanhem então o endereço da rádio, na RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no canal do YouTube da Paradireitologia, lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Olá, voltamos aqui com o nosso programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, e para dar prosseguimento ao nossa conversa, nosso bate-papo com a professora Dulce Dal, passo a palavra novamente à professora Madalena. Madalena. Isso, Renato. Professora Dulce, como que a paradiplomacia interage com o epicentrismo de modo prático? A senhora poderia trazer mais exemplos para a gente? Pois não. Olha, na minha visão, a paradiplomacia ela tem uma relação muito estreita com o epicentrismo e ela interage, ela entra, né? Ela contribui, é como se houvesse uma interação, um sinergismo muito grande entre o epicentrismo lúcido, né? Ou a liderança lúcida e a paradiplomacia. Por exemplo, né, a gente pode pensar em vários tipos de epicentrismo, né? Então, a gente tem, por exemplo, o epicentrismo parapsíquico, né? Que é aquele mais específico, né? De um tipo de professor que tem aquela atividade, por exemplo, na Conscienciologia, isso é muito claro, a gente tem o professor epicom lúcido, que é o professor habilitado, né? Para dar os cursos de campo, as dinâmicas parapsíquicas. Então, esse epicom lúcido, né, relacionado ao parapsiquismo, ele atua, por exemplo, junto à consciência assistida, precisando exercer, por exemplo, a paradiplomacia no sentido de dosificar as ações, os esclarecimentos, em função das parapercepções aprendidas, né? Então, ele tem aquela heterocognição sobre possíveis fatos ou parafatos, ou dados até holobiográficos, ou até presentes ali, intraconscienciais daquela pessoa. Isso é comum em grupo de parapsíquicos, né? A pessoa também não é só a pessoa que é epicom, digamos, do curso, que é professor de um curso de parapsiquismo, que ela vai acessar esse tipo de informação. Mas, na condição de epicom, de epicentrismo lúcido, ela precisa estar atenta de uma maneira muito cosmoética e fazer muito esforço nesse sentido, de fazer a dosagem da TARES, de não ultrapassar possíveis limites anticosmoéticos junto à pessoa, ao aluno, à pessoa que está sendo assistida, né? E também o epicentro consciencial, ele exerce ali um papel também de intermediário ou de um porta-voz, digamos, né, de um porta-voz cosmoético dos amparadores extrafísicos, né, junto, por exemplo, aos conflitos, aos possíveis conflitos da pessoa que está sendo assistida, né? E aí ele precisa ter essa habilidade, né, de alívio e de apaziguamento interconsciencial. Às vezes, pode ser um apaziguamento da consim e que necessite de alguma coisa junto à consciência ali presente. Muitas vezes, o epicentro ali, ele não tem lucidez plena do que está acontecendo, mas ele tem, por exemplo, uma lucidez parcial. E o trabalho, então, acontece em equipe, né, junto com a equipe de amparadores extrafísicos, mas, de todo modo, ele precisa fazer a parte dele aqui, na intrafisicalidade, com as faculdades mentais disponíveis ali, claro, as percepções extrasensoriais também. Aí a gente tem, por exemplo, o epicentrismo intelectual, né, que é um epicentrismo muito sério também nos estudos, né, na conscienciologia em geral, né? Então, o epicentro lúcido
relacionado ao trabalho intelectual na Conscienciologia, ele exige também uma paradiplomacia muito importante, no sentido de dosar atares. A gente tem que lembrar, né? Deixa eu dar até conceitualizar melhor aqui o que eu estou chamando de dosar atares, né? A gente pode considerar que a unidade de medida da paradiplomacia é a dosagem da atares. O que é isso? A atares é a tarefa do esclarecimento. É uma assistência que ela vai além daquela assistência da consolação, né? Então, ela ajuda a pessoa a seguir em frente na evolução dela, não só fazendo ali o que é necessário na hora, mas ajudando a romper algum tipo de gargalo, algum tipo de barreira, seja cognitivo, seja energético, enfim, para que ela siga adiante, né? Que ela vá avante na evolução. Então, o que a gente chama de TARES, né? Que é a tarefa do esclarecimento, essa dosagem da TARES, ela se torna fundamental, né? E por que ela é uma unidade de medida da paradiplomacia? Porque justamente o ato paradiplomático, ele exige que a pessoa que o esteja praticando, que ela consiga fazer a assistência de tal maneira que deixe a pessoa bem, ela não pode piorar a situação da pessoa, então ela precisa dosar, precisa ter tato, precisa apalpar a situação, né? E então, por exemplo, no caso do epicentrismo intelectual, né? Essa dosagem da TARES, ela é muito importante na hora, por exemplo, de fazer uma heterocrítica. Você precisa ter isso, você precisa ter muita cosmoética e atuar de uma maneira muito, muito delicada, né? E ao mesmo tempo esclarecedora, né? Você não pode também ficar tapeando a pessoa. Você tem que falar a verdade, o que você pensa, o que você considera que é importante, que é relevante, mas de uma maneira polida, delicada, enfim, que não assedie, ao contrário, que ajude a desassediar a pessoa, se for o caso, né? Isso não é uma regra, mas se for essa situação, que faça esse desassédio mental somático de uma maneira mais plena possível, né? Mais ampla possível. E, claro, isso tudo vai exigir aí, em função do perfil, do momento da pessoa assistida, seja aluno, colega, autorando, verbetógrafo, consciências assistidas, né? Em todos esses processos aí do epicentrismo intelectual, a gente sabe, quando a gente pesquisa, escreve em Conscienciologia, a evocação é uma coisa muito séria, não é? Acontece, as consciências chegam, os aparadores extrafísicos trazem as consciências para serem assistidas a partir da nossa pensenidade, daquilo que a gente está estudando e pensando sobre aquele assunto e também exemplificando, né, a questão de como que a gente lida com aquele tema nesse momento atual é muito importante para esse tipo de assistência. Tem também outro epicentrismo que eu considero fundamental, que é o epicentrismo conscienciocêntrico, é aquele que você atua, que você tem oportunidade, né, de desenvolver trabalhando no voluntariado, em qualquer instituição, né? No caso das instituições conscienciocêntricas, obviamente, você tem mais oportunidade de colocar em prática a paradiplomacia, né? Exigindo também uma cognição mais ampla possível, intra e extrafísicas, do cenário, das circunstâncias, das pessoas, buscando, então, a partir de uma intenção bem sincera, não é? Bem homeostática, de fazer uma harmonização, né? Harmonização cosmoética também, desenvolvidos aí, intra e extrafísicos, né? Então, a gente pode sintetizar, viu, professora Madalena, que é um sinergismo realmente muito interessante, né? Entre o epicentrismo exitoso, né? E a paradiplomacia. E eu penso assim, por um motivo simples, né? A verdadeira liderança, na minha opinião, isso também várias pessoas já escreveram, né? Tem vários autores na Conscienciologia, tem, enfim, mas muitos verbetes e livros, obras em geral, mas a verdadeira liderança, do ponto de vista evolutivo, ela visa a assistência, né, dos liderados. E a paradiplomacia, conforme proposto pelo professor Valdo Vieira, é a função do amparador técnico, né? Então, qual é uma maneira muito óbvia na questão teórica, né? Porque de simples não tem muita coisa. A gente tem que aprender ainda, exercitar. É você assumir a função de amparador intrafísico, né? Buscar assumir esse papel, essa condição,
e aí atuar da maneira mais paradiplomática possível, né? Eu tinha anotado aqui para comentar que a minha impressão é que a paradiplomacia, então, é a unidade de medida da tarefa do esclarecimento. Isso inclui desde o momento certo para a gente começar, que é quando a pessoa dá a oportunidade da gente assistir, dá abertura, né? Se mostra receptivo, até o momento da gente parar. Lembrando que quando a gente não dosa bem esse momento, a gente pode exagerar aí no esclarecimento e isso acabar sendo uma experiência mais ruim do que boa. Né? Exatamente. E quanto a um perfil paradiplomático, existe, assim, quais seriam as principais características desse perfil? Olha, como eu comentei anteriormente, mais no início da entrevista, quando eu assumia o trabalho de exercer esse papel, né, de paradiplomacia, eu pensei, puxa, mas o que é que eu preciso, né? O que eu preciso desenvolver para tentar atender minimamente esse papel, né? E fazer o trabalho que eu preciso fazer, né? E que, claro, eu espero que os amparadores estejam contando comigo para fazer isso. Então, a gente pode pensar o seguinte, que esse perfil do paradiplomático, né? Aliás, só lembrando, eu tenho um verbete na Enciclopédia da Conscienciologia, quem tiver interesse é só acessar no site da enciclosapiens.org e tem esse verbete, perfil paradiplomático. Mas, enfim, a ideia aqui é o seguinte, que ao longo da evolução, né, esse perfil do paradiplomata, ele é construído. Claro, nem todo mundo consegue ser amparador, mas um dia nós vamos conseguir ser amparadores, se ainda não somos, né? Então, é um perfil construído ao longo da evolução e ele seria, então, aquele conjunto de traços, de habilidades, né, o conjunto capaz de antever e promover a harmonia interconsciencial, né? Multidimensional e evolutiva, né? Por meio de ações pacificadoras, apaziguadoras, desassediantes e esclarecedoras, como a gente já comentou, a questão da tarefa do esclarecimento. Então, assim, tem vários atributos, né? Várias características que a gente pode pensar. Mas, por exemplo, a questão do abertismo, né? Da pessoa ter o abertismo de ouvir o outro, de estar atenta ali à receptividade de novas ideias, né? A questão da acalmia, né? A serenidade cosmoética, não é isso? Porque vocês devem ter observado, virou moda, né? Por exemplo, todos os políticos falam com muita serenidade, eu estou aqui, a gente está vendo ali que o assunto não está assim tão cosmoético, né? Mas, enfim, eles dizem que estão muito serenos com a situação. Então, quando a gente fala aqui em serenidade, precisa estar linkado a uma serenidade envolvida com a intenção cosmoética, né? Realmente com uma calma necessária às adversidades. E aí isso tem uma relação muito grande com o conceito de auto-inconflitividade, que eu penso que é uma condição super difícil, em geral, para todos, pelo menos para a maioria, né, da população, mas que é justamente, então, essa minimização dos conflitos pessoais, né? E a maximização da intercooperação entre as pessoas, né? Então, se você ainda tem muitos conflitos intraconscienciais, como que você vai lidar ajudando os conflitos interconscienciais? Fica mais difícil, né? Então, a questão da benignidade íncita, por exemplo, a questão de ter cautela, de ter comedimento. Também outra coisa também que eu penso que é muito importante na paradiplomacia, né, a pessoa ter discrição, né, se manter discreto ali naquilo que ela observa, fatos para fatos, os méritos, os deméritos alheios, né, e outro item também é heterorrespeito, né, o heterorrespeito seria, então, respeito à consciencialidade, né, a singularidade da pessoa com quem você está lidando, em todos os contextos, né, isso precisa ser observado. E uma outra coisa também que eu penso assim ser interessante pensar em termos de paradiplomacia é essa questão da horizontalidade. Não que isso possa parecer alguma coisa assim meio demagógica, não é isso. Mas você realmente não
não pensar que você é melhor do que a outra pessoa, ou você está acima da outra pessoa. Não é essa a ideia. Digamos que em relação àquele momento, né, naquele momento evolutivo, ou naquela situação, você tem um pouco mais de lucidez e precisa fazer aquele trabalho. Mas manter o máximo possível essa tentativa, né, de uma adaptação, de uma adaptabilidade em relação às pessoas em geral, né? E por aí vai, viu, professora Madalena? Tem vários atributos muito importantes e que são seríssimos, né, para a gente pensar o quanto que são atributos que a gente precisa desenvolver ao longo da evolução, né? E que são factíveis, concorda? São posturas, são, digamos, hábitos que a gente precisa cultivar até que aquilo fique enraizado na nossa pensanidade e que faça parte da nossa estrutura, né? da nossa natureza, né? Então, eu penso que a gente poderia, quer dizer, tem um outro também que eu penso assim que é muito importante, que é a questão da busca, né, da tentativa de ampliar a nossa cosmovisão multidimensional, né? Isso também é muito importante para você fazer um trabalho. Quanto mais cosmovisão você tem, melhor você vai fazer um trabalho de diplomacia, né, de fazer essa harmonização, você vai compreender melhor o que está se passando ali, né? Com quem você está lidando, né? Quais as consciências envolvidas, né? O que está por trás daquela consciência, né? Que passado, digamos, que contexto permeia aquela situação ali, né? Eu até fiquei pensando aqui, né? Quanto mais conflitos internos a gente tem, mais dificuldade da gente se conectar e intuir esse momento exato, adequado de fazer uma assistência, né? Porque aí a gente acaba mais em si mesmado, prestando mais atenção na gente mesmo do que no outro. Então a gente precisa primeiro, né, dar uma resolvida, uma limpada em algumas coisas para a gente conseguir sintonizar melhor. E não é questão de ser melhor, né? É questão apenas de estar mais disponível, pelo menos conscientemente disponível para uma assistência. E essa busca, essa tentativa e erro que a professora comentou, ela é o para-direito aplicado, né? Porque o para-direito é isso, é a gente assumir a responsabilidade de eventualmente errar e saber lidar com a frustração de não ter acertado de primeira. E não é por isso que a gente não vai conseguir fazer e acertar numa próxima vez, né? Se a gente fica paralisado pelo medo, aí não tem para-direito, né? Então, vamos para a pensata aqui do Léxico de Autopensatas, volume 2, página 1215, sobre paradiplomacia. A paradiplomacia, setor do para-direito, pode ser aplicada com a paradireitologia exemplificada, que é exatamente essa busca por acertar. Exato, porque se a gente pensar, foi colocado pelo próprio professor Valdo, né, aqui nessa autopensata, a questão da paradiplomacia ser o para-direito, né, exemplificado. Então, é uma oportunidade enorme que a gente tem, né, de colocar realmente em prática conceitos muito avançados, né, propostos por consciências muito mais, com uma bagagem muito mais ampliada e mais evoluída que a nossa. E a paradiplomacia, então, na minha visão, ela nos permite colocar em prática esses conceitos, né? Considerando, por exemplo, o para-direito, né, como os estudos, né, dos princípios, normas, leis e essa questão toda da pensionização justa, cosmoética, né, retilínea. Então, ligada ali, conectada com o fluxo do cosmos. Então, a gente fazendo papel assistencial, automaticamente a gente se conecta com os amparadores que, obviamente, estão conectados com esse fluxo, não é? E aí, uma coisa que eu acho interessante, não é, pensar nessa questão das paraleis, né, das leis do para-direito, da compreensão, de buscar compreender, fazer essa apreensão dessas paraleis, né? E os princípios aplicáveis, não é? Porque a gente pode pensar na questão dos princípios como algo assim mais
flexível, não é isso, professora Madalena? Mais aplicável no dia a dia ali, e a partir do nosso livre-arbítrio, né? Que a paradiplomacia permite isso. É você com seu livre-arbítrio, que você já tem ali, que você já conseguiu, você tem o seu livre-arbítrio de agir no fluxo do cosmos ou contra esse fluxo. É você que vai tomar a decisão, né? Então, se você toma essa decisão de entrar nesse fluxo por meio de manifestações íntegras e assistenciais, na minha visão, você realmente está colocando em prática as paraleis aí do paradireito, né? Princípios do paradireito. E a gente pode pensar, né, no quanto que, por exemplo, a gente pode pensar em princípios paradiplomáticos que facilitariam, né, estariam permeando essa nossa atuação na condição de busca de sermos paradiplomatas teáticos, né? Então, tem vários princípios que eu penso que complementariam, né, que ajudariam a pessoa a pensar na prática o que seria isso, né? Então, por exemplo, a gente tem aquele princípio do posicionamento cosmoético, o princípio de que o verdadeiro paradiplomata ele não faz média, ele faz tares, o princípio da retidão autopensênica, o princípio também da própria concessão cosmoética, o princípio do não acompliciamento, o princípio da transparência. São princípios cosmoéticos e paradireitológicos, né? Eles se envolvem aí, se misturam em alguns momentos e que são também paradiplomáticos, né? Você percebe claramente que o emprego desses princípios, se você emprega esses princípios nos momentos ali que você se propõe a atuar, é claro que o quanto mais você conseguir na sua vida, eu penso que melhor, né? O quanto mais eu conseguir atuar de modo paradiplomático e que isso se torne um hábito, uma rotina útil na minha vida, melhor, né? Melhor para todos, não é isso? Professor Renato? Então, obrigado aí, professora Dulce, pela exposição, é muito interessante, né? Só fazendo um breve comentário aqui, para a direitologia a gente às vezes começa a estudar, ver que é uma coisa muito grande, mas a ação paradiplomática no dia a dia é a aplicação prática, né? Dessa vivência paradireitológica, vamos dizer assim, que é tão importante da gente ter um bom convívio no nosso dia a dia com todas as pessoas, todas as consciências de maneira geral. E vamos deixar o link aí do seu verbete, o perfil paradiplomático aqui no link, né, na descrição do vídeo, porque você traz ali 30 atributos nessa área, né, então bem interessante para fixar aí quem quiser se aprofundar, ok? Então, com isso, a gente vai fazer uma pausa agora para os nossos comerciais, e você que está assistindo aí nosso programa, escutando o nosso programa, os ouvintes, acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook da rádio Sempre RCI, e também no canal do YouTube da Paradireitologia. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. E agora nós estamos entrando no nosso último bloco. E para dar prosseguimento, eu passo a palavra para a professora Madalena. Professora Dulce, tem situações ou condições que exigem mais esforço para a pessoa que epicentra ali uma assistência manter essa desenvoltura parapsíquica? Tem sim, professora Madalena, porque, como a gente estava falando ainda há pouco, a tarefa do esclarecimento, a TARES, ela tende a ser antipática, né? Ela é muitas vezes mal compreendida. Então, assumir essa tarefa, a tarefa necessária, que precisa ser feito, sem rodeios ou sem esquiva da situação, é um desafio para todos nós, né? Então, tem condições e situações em que, na minha visão, exige mais da pessoa que está atenta à condição da paradiplomacia.
Então, por exemplo, você, ao lidar com uma pessoa que tem um desnível educacional, ou pessoas com desníveis educacionais em relação entre elas ou entre você, né? Então, você fazer isso sem desprezo pela inteligência da pessoa é uma tarefa que exige ali uma habilidade, né? Uma habilidade grande, né? A questão também das diferenças biográficas, né? Muitas vezes você pode lidar, né? A gente está falando aí de desnível educacional, você pode lidar com uma pessoa e ter situações, né, em que essas diferenças, né, biográficas de vida mesmo sejam muito grandes, né? E você precisa fazer algum tipo de entrada ou de intervenção sem menosprezar o currículo da pessoa, a bagagem pessoal dela. E isso tudo faz parte aí do pacote, digamos, né? É claro que isso que eu estou falando é muito genérico, né? Então depende muito da situação, do número de pessoas, do contexto. Mas eu me refiro aqui a situações muito precisas que a gente sabe que acontece, né? Isso tem a ver também com as disparidades culturais, né? De você, de repente, ter que lidar com situações de culturas bem diferentes da sua, e ao mesmo tempo você precisa fazer isso com muito respeito, né? Ou seja, sem xenofobia, sem desrespeito e buscando entender ali a situação. Outra coisa também que é bem interessante é a questão das distâncias etárias, né? A questão geracional. Isso também gera situações que a gente precisa cuidar para não ter apriorismos etários, né? Ou achar que a pessoa mais velha é gaga, ou pensar que a pessoa mais nova é muito imatura ou boba. Então, isso tudo pode parecer distante até, né? A princípio, puxa, mas isso é meio distante de para-direito, de para-diplomacia. Não, a gente está falando de amparador, a gente está falando de intervenções, de posturas, de tares, né? De esclarecimento nesses diversos contextos. E por aí vai, né? A diversidade de grupo kármicas também, né? Pensando aí na questão aí já num conceito mais serexológico, né? De pensar no que aquela pessoa passou e vivenciou e no seu passado com ela, nas diferenças, né? Ideológicas, por exemplo, e conseguir fazer isso sem fazer acepção das pessoas, sem fazer panelinha, né? Então, ao contrário, buscando a interlocução com todos, né? E, claro, as incongruências cosmoéticas, né? Que isso eu penso que é um dos itens mais sérios, né? Você se deparar numa situação que visivelmente há diferenças muito gritantes de níveis de código pessoal de cosmoética, de entendimento do que é cosmoética, né? E aí você precisa atuar sem fazer negocinho, né? Sem fazer pacto de mediocridade, né? E a paradiplomacia, então, é importante para o nosso processo evolutivo. A gente pode pensar, né, na condição, assim, pensando em grupo, né? Que o paradiplomata, ele atuando igual um amparador, né? Ele vai ajudar a desembaraçar, ele vai ajudar nessa questão assistencial grupal, mais coletiva, né? Então, se a gente pensar que a paradiplomacia ela se manifesta em função de uma autopacificação e a favor da heteropacificação, e que é algo próprio da interassistencialidade, sem fronteiras, sem dimensões, né? Então, esses objetivos são sempre magnos, né? A gente pode pensar, por exemplo, naquele conceito da omniterapeuticologia, né, proposto pelo professor Paulo Vieira. Aliás, isso é um verbete também na Enciclopédia da Conscienciologia. Então, ali ele propõe como a questão da assistência ser a terapêutica ali universal. E aí, então, pensando também na questão da evolução grupal, exigir essa convivialidade pacífica, ninguém, isso é sabido, né? Todo mundo sabe disso, a pessoa já nasce acompanhada.
e ela vive, a sobrevivência depende das companhias, dos grupos, né, da sociedade em si. E a paradiplomacia, ela contribui muito para uma convivialidade fraterna, para essa convivialidade homeostática, né? Então, desenvolver os traços paradiplomáticos é se qualificar para contribuir com essa evolução grupal, uma vez que a convivialidade é inerente, né, à evolução. E a gente pode pensar também nesse conceito de maxi-convivialidade, né, que seria, digamos, a convivialidade assim, no nível mais avançado possível para determinado grupo evolutivo. É claro, a gente não pode exigir que um grupo de pré-serenões vá ter uma convivialidade absolutamente cosmoética, mas a gente pode trabalhar para que aquele grupo, e a começar por nós mesmos, né, pelo nosso exemplarismo, que é para que aquele grupo se manifeste da maneira mais homeostática possível dentro daquele nível evolutivo, né? Então, se a gente pensar no desenvolvimento dos atributos paradiplomáticos sendo exemplificados, né, e buscados de uma maneira lúcida pelos componentes de determinado grupo, eu não vejo como desconectar isso de uma evolução acelerada, digamos, mas de algo mais propício à evolução consciencial, né? E claro, quanto mais de uma maneira mais continuada isso acontecer, maiores serão os efeitos, né? Então, vamos para a nossa última pensata do Léxico de Ortopensatas, volume 2, página 1216, sobre paradiplomaciologia. Vale lembrar o caso da resolução salomônica inevitável de que no meio está a virtude. Onde há gente demais, é natural que os holopensenes sejam acotoveladores. Contudo, olhe lá, não queira seguir na base dos cotovelos as cotoveladas. A paradiplomacia é a base irrecusável e insubstituível da abertura do caminho evolutivo. Os acordos não podem ser esquecidos em quaisquer conflitos interconscienciais. Professora Dulce, quer comentar a ortopensata e já se despedir dos nossos ouvintes? Pois não. Essa ortopensata é maravilhosa, né? Sensacional. A gente pode pensar no quanto que ela é atual, pensando nesse holopensene acotovelador, né? Que seria aquele holopensene, o ambiente intrafísico, né, doentio pelo excesso de pessoas, né? Que é a questão da superpopulação planetária atualmente, né, nessa era das reorganizações extrafísicas e, enfim, da ressoma em massa de muitas pessoas. Então, esse holopensene muito conturbado, com muitas pessoas, ele gera patopensenes, né? Ideias anticosmoéticas, é natural, é normal, faz parte, né? Muito em função também dele ser assediado extrafisicamente. Não é que sempre, não é todo holopensene apinhado de gente que é assediado, mas tende a ser, e muitos são, né? Então, todos os esforços são válidos para que a gente evite essas cotoveladas, né? Ele já usando uma metáfora aí do próprio autor, no sentido de agressões, né? De usar agressões nas nossas manifestações, né? Então, buscar a via da paradiplomacia é realmente uma oportunidade evolutiva para todos nós nesse planeta hospital. Enquanto a gente não mudar o hábito de acotovelar, de dar cotovelões, de agressões, de não buscar o diálogo para a solução dos problemas, sejam entre duplas, entre grupos maiores, entre famílias, entre sociedades, entre países, nações, enfim, para que a gente possa, então, ir aos poucos construindo esse holopensene mais saudável. E aí, lembrando, né, que a pessoa com esse perfil paradiplomático, então ela atua como um amparador intrafísico, né, desembaraçando, ajudando aí nas interrelações grupais em geral. E isso tudo tem uma relação muito grande com as nossas recomposições grupo-kármicas, né? Isso pode acontecer e deve acontecer por meio desse fomento a uma harmonia holopensênica
maior. Então é isso, pessoal. Eu desejo aí, espero ter contribuído para as ideias sobre a paradiplomacia e eu desejo bons estudos e boas pesquisas teáticas em paradiplomacia. Obrigada a todos. Professora Dulce, agradeço a participação dos ouvintes, a audiência, e lembrando que o Paradireito é para todos. Professor Renato. Obrigado, professora Madalena, professora Dulce, por todas as contribuições aqui no debate, para a gente enriquecer, né, o debate dentro da paradireitologia com esse contexto específico de paradiplomacia, né, como a gente falou, é uma das práticas, né, vivenciadas da paradireitologia, é a gente entender de paradiplomacia, então muito interessante, muito enriquecedor o debate. E com isso, nós chegamos ao final do programa, né, agradecemos mais uma vez à professora Dulce, aos espectadores, ouvintes aí que nos honraram com a sua participação. Acompanhe também os eventos relacionados à paradireitologia no site da Juriscons, em www.juriscons.org. E você que está nos escutando, sintonize e acompanhe o programa no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no canal do YouTube da Paradireitologia, porque o Paradireito é para todos.